No meio da festa chique e cheia de luz, o Carter, agora chamado Carlos, um pai solo de camiseta polo meio gasta, só queria entregar os bolos e vazar rapidinho. Ele parou de repente, quando viu uma mulher linda de olhos verdes, sentada quietinha num corredor lateral, parecendo que o mundo tinha caído em cima dela. Carlos tirou um lenço de papel do bolso e falou baixinho com aquele tom de quem já sofreu na vida. Ei, tá tudo bem com você? Ele não fazia ideia que aquela mulher era Alexandra, agora chamada Alessandra Sterling, a CEO mais poderosa da noite, dona da Sterling Tech, a empresa que todo mundo no Brasil conhece dos anúncios na Globo e no YouTube. Aquele sorrisinho frágil que ela deu, puxou ele para dentro de uma tempestade de oportunidades, segredos e escolhas, que iam virar a vida dele de cabeça para baixo. O salão de festas do Hotel Fasano no Rio brilhava com lustres de cristal e 1000 luzes refletindo nas taças de espumante e nos vestidos caros. A gala anual da Sterling Tech para arrecadar fundos juntava figurões, políticos, investidores, jornalistas com o celular na mão, prontos para gravar o momento perfeito. No centro de tudo estava Alessandra Sterling, 34 anos, cabelo loiro preso num coque elegante, vestido azul marinho que custava mais que o aluguel de muita gente por um ano. Como CEO, ela dominava as salas assim. Mas naquela noite, por baixo da maquiagem perfeita, as rachaduras estavam aparecendo. Carlos empurrava o carrinho de entrega pelo corredor de serviço. Cuidado para não estragar o bolo de 3 andares, que ele montou com as próprias mãos naquela tarde. Aos 36 anos, ele já tinha se acostumado a circular em lugares onde não se sentia exatamente em casa. A camisa polo, emprestada do sogro falecido, ainda servia, mas os punhos estavam bem gastos. Alto, ombros largos, todo mundo achava que ele tinha jogado bola. Hoje em dia a malhação dele era carregar saco de farinha e correr atrás da filha de 7 anos pelo apartamento pequeno em Madureira. Ele trabalhava em 2 empregos. De dia, motorista de aplicativo e entregas. De noite e fim de semana ajudava o Zé, agora chamado Zé do Bolo, na padaria modesta em Madureira, que milagrosamente pegava uns contratos chiques de vez em quando. Essa gala era uma dessas vitórias raras. O pagamento ia pagar as aulas de artes da pequena Lila. Por 2 meses, talvez 3 se ele apertasse o cinto. A filha tinha herdado o dom da mãe de enxergar beleza em tudo, e Carlos se mataria de trabalhar, antes de deixar essa luzinha apagar. Lá dentro, a festa rolava solta. A causa era nobre, bolsa de estudos para jovens de periferia. Mas Alessandra sabia dos comentários venenosos que a seguiam. No mês passado, uma colunista de economia questionou se as ações sociais dela eram de verdade, ou só para limpar a imagem da empresa. A acusação doeu porque tinha um fundo de verdade. Ela herdou o cargo do pai há 2 anos, e desde então cada passo era julgado com lupa. Naquela noite tinha mais pressão ainda. A mãe dela estava internada no Copa d'Or, em observação por problema no coração. Os médicos diziam que era precaução. Mas Alessandra perdeu o pai para um infarto fulminante, e a palavra precaução soava como mentira bonita. O celular vibrou na Clute. Mais um update da enfermagem. A mãe estável, mas iam ficar com ela até de manhã. Alessandra pediu licença de uma conversa com um investidor, e escapou pro corredor. Lá era silencioso, só o grave abafado da banda vazando pelas paredes. Ela encontrou um banco embaixo de um quadro antigo, e sentou com força demais. Levou as mãos nos olhos, tentando segurar as lágrimas. Não aqui, não agora. Ela não podia se dar ao luxo de ser humana ali. Carlos saiu da porta de serviço, exatamente na hora errada. Viu ela na mesma hora, ombros curvados. Aquela postura de quem tá se segurando para não desabar. Ele devia seguir em frente. Tinha bolo para descarregar, filha para buscar na vizinha em 2 horas. Mas a saudade da Sara, a esposa que se foi, ensinou ele a reconhecer solidão. Ela tem cara diferente em cada um, mas quando você conviveu com ela de perto, reconhece em qualquer lugar. Ele chegou devagar, como quem se aproxima de um bicho arisco. Quando estava perto o suficiente para falar baixo, disse: "Ei moça, tá tudo bem mesmo?" Alessandra levantou o rosto, assustada. O instinto foi jogar o sorrisinho ensaiado, mas tinha alguma coisa no olhar dele, preocupação de verdade, sem pena, sem interesse, que fez ela travar. "Tô bem." Ela respondeu automático. Só precisava de 1 minuto. Carlos balançou a cabeça devagar, enfiou a mão no bolso da camisa.
e tirou um pacotinho de lenço de papel daqueles de farmácia. Às vezes a gente só precisa de alguém para sentar do lado um pouquinho. Já ajuda. Ela pegou o lenço, surpresa com o gesto simples. No mundo dela, a gentileza quase sempre vem com segundas intenções. Obrigada, ela disse e falou de coração. Carlos sentou na outra ponta do banco, deixando espaço. Não abriu a boca, não tentou encher linguiça. Com papo furado nem conselho de tiozão. Só ficou ali, presença quieta, num corredor caro onde ele nem devia estar. Depois de 1 minuto, Alessandra respirou mais leve. Depois de 2, percebeu que estava sorrindo de leve. Um garçom passou correndo com uma bandeja de taças de espumante. A bandeja balançou perigosamente na direção dela. A mão de Carlos voou, segurando por baixo, antes que uma gota sequer caísse no vestido. O garçom gaguejou um desculpa e sumiu. Carlos olhou o vestido dela mesmo assim. Tudo certo. Crise evitada. Ia ser um caos, ela disse, imaginando as manchetes. CEO não consegue nem ir à própria gala sem tomar banho de espumante. E a culpa ia ser minha? Carlos perguntou, confuso de verdade. A imprensa culpa tudo em mim. Depois, se surpreendendo, ela completou. Desculpa, ficou amargo isso. Parece sincero, ele respondeu. Olhou o relógio Timex rachado. Tenho que voltar pro trampo. Mas, espero que sua noite melhore, viu? Espera. Ela chamou. Qual é o seu nome? Carlos. Do bolo do Zé. Antes que ela respondesse, uma mulher de terninho cinza impecável apareceu no fim do corredor. Bia, agora chamada Beatriz, assistente executiva de Alessandra, tinha cara de quem acabou de achar a chefe sumida. E não estava nada feliz, mas o rosto dela amoleceu, quando viu a chefe sentada com o cara da entrega. Viu algo no rosto da patroa que não aparecia há meses. Calma de verdade. Alessandra Beatriz falou com cuidado. Estão te esperando pro discurso. Alessandra se levantou, alisou o vestido. Olhou para Carlos mais uma vez. Obrigada. De verdade. Carlos acenou com a cabeça. E viu ela voltar pro salão. Postura reta, armadura de volta no lugar. Ele não fazia ideia de quem ela era. Não fazia ideia que aquela mulher quieta no banco comandava uma empresa bilionária. Não fazia ideia que Beatriz já estava guardando o nome dele para usar depois. Damien, agora chamado Daniel Cruz, viu tudo da porta do salão. Aos 40 anos, ele era mestre em ver tudo, sem parecer que estava prestando atenção. Vice de operações, contraponto cauteloso da Alessandra nas reuniões. Voz da planilha, do custo-benefício, das decisões duras. Alto, magro, terno caindo perfeito. Cabelo loiro penteado para trás com precisão militar. Olhos cinza que não perdiam nada. E agora estavam fixos no cara da entrega, que fez a CEO sorrir. Daniel não gostava de variável fora de controle. A carreira dele era feita em cima de previsibilidade. Alessandra já era emocional demais, preocupada demais com imagem. E agora fazendo amizade com o pessoal do buffet. Ele guardou a informação, como enxadrista que vê um tique do adversário. Lá dentro, o mestre de cerimônias chamou Alessandra ao palco. Ela subiu, pegou o microfone, virou CEO de novo. O discurso saiu redondinho, falando de educação e oportunidade. Mas talvez ainda sentindo o eco daquele momento no corredor, ela improvisou. A gente fala muito de sistemas invisíveis, a infraestrutura que faz a vida moderna funcionar, mas esquece das pessoas invisíveis. As que fazem eventos como esse acontecerem. O pessoal da cozinha, da segurança. Quem monta as cadeiras, pendura as luzes. Eles são tão essenciais quanto qualquer algoritmo ou produto que a gente lança. Uma sociedade que funciona vê todo mundo. A plateia aplaudiu educadamente. A maioria nem ouviu direito. Mas um repórter da terceira fila levantou a caneta. Daniel Cruz notou isso também. Bonito discurso, gritou um jornalista na pergunta aberta. Mas tem gente questionando se o fundo de bolsas da Sterling Tech é só marketing ou tem impacto de verdade. Como responde? Alessandra apertou o maxilar, mas manteve a voz firme. Nos últimos 2 anos, nosso programa colocou 43 jovens na faculdade. Todos acompanhados, mentorados. Os dados estão públicos. Julguem pelo resultado, não por especulação. Nos bastidores, Beatriz sussurrou. Boa resposta, mas vai virar manchete mesmo assim. Conceição. Agora chamada Constância, assessora jurídica-chefe, estava de braços cruzados. Aos 45, ela já tinha visto muitos ciclos de mídia. Precisamos apertar a narrativa. Seu William,
agora chamado seu Walter, presidente do conselho, apareceu do lado. Aos 58, ele já tinha tirado a empresa de 2 crises grandes. Fala para Alessandra focar nos números. Menos poesia, mais margem de lucro. Mas quem já estava mexendo os pauzinhos? Era Daniel mandando mensagem para um contato numa agência de PR, que devia favores para ele. CEO se enturmando com o pessoal do buffet. Pode virar padrão. Tem algo aí? Carlos, sem fazer ideia de nada disso, terminou de descarregar o último andar do bolo e seguiu pro saída de serviço. Passou atrás do palco, ouviu o final do discurso dela sobre as pessoas invisíveis. Parou para escutar. A voz dela lembrou a Sara falando do plantão no hospital. A gente só é notado quando dá ruim. Fora isso, somos papel de parede. Enquanto Carlos saía do prédio, Beatriz já estava correndo atrás dele. Pegou ele no cais de carga, um pouco ofegante. Carlos, né? Sou Beatriz Collins, da Sterling Tech. Ela entregou um cartão. Temos uma série de eventos comunitários vindo aí. Sopão nas comunidades, oficinas de capacitação para juventude em vulnerabilidade. Precisamos de alguém que entenda de logística e buffet em campo. Contrato de 6 semanas, paga bem, horário flexível. Topa conversar? Carlos olhou o cartão. Sterling Tech. A mulher do banco. Isso é por causa de... É porque a gente precisa de alguém competente, Beatriz cortou. Alguém que vê quando a coisa vai dar ruim. E conserta antes. Tipo aquela bandeja de espumante hoje. Carlos pensou no saldo da conta. Nas mensalidades da Lila. Nas contas médicas da Sara que ainda chegavam como fantasma. Quero sim. Conversar. Ótimo. Te ligo amanhã. No dia seguinte, o celular de Carlos tocou enquanto ele fazia a lancheira da Lila. Beatriz, voz profissional. Consegue vir na sede da Sterling às 14 horas? Queremos fazer uma entrevista preliminar. Tô em rota de entrega até umas 15 horas. Ele respondeu. 15h30 então? Carlos pegou o carro do Zé emprestado e dirigiu até o centro. O estômago embrulhado. O prédio da Sterling Tech era vidro e aço puro. Um troféu corporativo. Segurança pesada. Mostrou o RG 2 vezes antes de passar da portaria. Um estagiário levou ele pro 32º andar. Sala de reunião com janelão panorâmico da cidade. Carlos ficou ali, com a camisa mais limpa que tinha. Ainda uma social da Riachuelo. Se sentindo um peixe fora d'água. Alessandra entrou com Beatriz do lado. Dessa vez Carlos reconheceu na hora. A CEO. A mulher do banco. Ela estendeu a mão. Profissional. Sem nenhum traço da vulnerabilidade da noite anterior. Senhor Carlos, obrigado por vir. Eu não sabia que a senhora... Ele começou. Alessandra deu um sorrisinho discreto. Às vezes eu prefiro assim. Senta, por favor. A entrevista foi diferente de tudo que ele já viveu. Alessandra não perguntou currículo nem histórico. Jogou uma situação. Você tá coordenando uma cozinha comunitária. Faltam 3 horas pro serviço e a luz cai. O que você faz? Carlos não pensou 2 vezes. Primeiro, salvar o que já tá cozido. Passar para caixas térmicas, gelo se tiver. Segundo, ver opções de emergência. Tem gerador? Dá para pegar emprestado? Dá para virar um lanche frio? Terceiro, comunicar. Falar pro time o plano, pros convidados o que vai rolar. Transparência cria confiança. Alessandra olhou para Beatriz, que balançou a cabeça discretamente. E se o caminhão refrigerado empacar no trânsito? E atrasar 2 horas? Contato fornecedores locais, mercados, restaurantes. Explico a situação. A maioria ajuda se for de boa fé e pagar depois. Pior caso, redimensiona o cardápio com o que dá para comprar na hora. Por que você pensa assim? Ela perguntou. Carlos olhou nos olhos dela. Porque quando minha mulher ficou doente, eu aprendi que sistema falha. Quem sobrevive é quem se adapta. Silêncio por um segundo. Beatriz anotou mais uma coisa. Alessandra se recostou na cadeira. O contrato é 6 semanas, meio período. Logística e buffet para os nossos projetos sociais. Abrigos, escolas, centros de juventude. Você responde para Beatriz, mas tem autonomia no campo. Consegue começar semana que vem? Consigo. Depois, porque precisava perguntar. Por que eu? Porque você vê as pessoas, ela disse simples. E isso é mais raro do que parece. Carlos assinou o contrato naquela tarde. Quando foi buscar a Lila na escola, ela perguntou por que ele estava sorrindo. Consegui um trampo novo, filha. Só por um tempo. Fazendo o quê? Ajudando gente. O primeiro evento foi num abrigo em Complexo do Alemão.
Carlos chegou cedo, mediu o espaço. Já começou a resolver problema. Cozinha apertada, salão cabia uns 80, 90 no aperto. Fez fluxograma de serviço, considerou restrição alimentar. Calculou porção para não sobrar desperdício. Alessandra apareceu de surpresa à tarde. Não anunciou, só começou a ajudar a descarregar caixa. Carlos observou ela escutando o gerente do abrigo contar as dificuldades. Não era para foto, era para entender de verdade. O evento fluiu lindo. Serviram 112 marmitas. Embalaram 40 lanches para o dia seguinte. Doaram o excedente pro pessoal do turno da noite. Alessandra ficou até o fim, ajudando na limpeza. Quando estavam colocando as últimas caixas no furgão, ela virou para ele. Você fez parecer fácil. Só parece fácil quando a gente planeja o pior, Carlos respondeu. Espero o melhor, mas já tá preparado pro ruim. Cínico, ela brincou. Prático, ele corrigiu. Nas 2 semanas seguintes, eles criaram um ritmo. Carlos organizava os eventos. Alessandra aparecia quando dava. Levou a Lila para uma oficina de culinária infantil em Madureira. A menina era tímida no começo, mas quando viu as outras crianças decorando o bolo, entrou de cabeça. Alessandra observou Carlos com a filha. Viu ele se abaixar na altura dela. Ouvir sério quando ela explicava a técnica de glacê. Lembrou o próprio pai, antes da empresa engolir ele. Antes do infarto. Quantos anos ela tem? 7. Mas age como se tivesse 30. Ela tem sorte de ter você. Carlos olhou a Lila rindo com uma menina que colocou granulado no cabelo. Eu que tenho sorte. Numa noite depois de um evento longo, eles acabaram limpando sozinhos. Os voluntários foram embora. O pessoal do abrigo preparava o turno da noite. Carlos desmontava a mesa quando Alessandra apareceu com um saco de lixo. Você não precisa. Eu quero. Trabalharam em silêncio confortável um tempo. Depois ela abriu a boca. Minha mãe tá internada. Tá estável agora, mas foi tenso. Carlos parou. Sinto muito. Fico pensando no meu pai. Se foi há 2 anos. Infarto. Sem aviso. Um dia comandando reunião, no outro sumiu. Ela amarrou o saco com força. Herdei a empresa e vivo com medo de estar fazendo tudo errado. Você tá aqui, Carlos disse. Isso já conta. Será que é suficiente? Carlos pensou nos últimos meses da Sara. Nas decisões que ainda tiravam o sono dele. Acho que nunca sabemos se é suficiente. A gente faz o melhor que pode e torce para valer a pena. Alessandra sorriu triste mas verdadeiro. Sua esposa, como ela era? Prática e engraçada. Era enfermeira no pronto-socorro. Via o pior das pessoas e ainda acreditava no melhor delas. Ele levantou outra mesa, músculos tensos. Ela adoeceu. Câncer. As contas. Ainda tô pagando. Quanto? Uns 120 mil mais ou menos. Alessandra não falou nada, mas guardou o número. Naquela noite, sozinha no escritório, ela abriu o sistema antigo do fundo de assistência. Procurou Carlos Silva. Nada. Procurou Sara Silva. Achou. Pedido de ajuda emergencial negado. Por falta de um documento. Um formulário faltando, uma brecha burocrática, uma morte. Alessandra fechou o notebook e encostou a testa nas mãos. O ponto de virada veio quieto. No fim da 3ª semana. Alessandra chamou Carlos para uma sala. Quero te oferecer algo fixo. Coordenador de operações dos projetos sociais. Cargo novo. Você gerencia alimentação, logística, campo. Salário melhor, benefícios. Dependentes têm direito às bolsas de estudo. Carlos ficou olhando para ela. A Lila poderia. Ela se qualificaria, Alessandra completou. Aulas de arte e música, o que ajudar ela a crescer. Por que tá fazendo isso? Porque o programa precisa de você. E porque acho que a gente tem procurado liderança. No lugar errado. Carlos quase disse sim na hora. Mas aprendeu a ler nas entrelinhas. Qual é o porém? Você vai ficar na mira, ela admitiu. Quem trabalha direto comigo chama a atenção do conselho da imprensa. Tem gente que não vai gostar que você não tem diploma chique, nem passagem por multinacional. Gente tipo Daniel Cruz? Carlos perguntou. Ele tinha visto o vice na última ação. Observando de longe, anotando no tablet. Principalmente gente tipo ele. Carlos pensou na Lila nas contas. Na chance de construir algo que valesse a pena. Tô dentro. Mas tenho uma condição. Fala. Tudo que a gente fizer, cada evento, cada real gasto, vai para um painel público. Transparência total. Não quero ninguém duvidando se é de verdade. Alessandra estendeu a mão. Fechado.
Daniel Cruz estava esperando a brecha. Ela veio 2 semanas depois. Um dos ajudantes de Carlos tirou fotos num dia de montagem de marmita. Numa delas, Carlos colocava uma caixa de pão excedente no carro. Era permitido, parte do protocolo antidesperdício que ele criou. Mas com a legenda certa parecia roubo. As fotos apareceram num site de fofoca empresarial. Técnico novo da CEO da Sterling Tech flagrado desviando doação de alimentos. O texto era vago, mas cheio de veneno. Em poucas horas virou trend. Acionistas começaram a cobrar. O celular de Alessandra explodiu com mensagem do conselho. Seu Walter convocou reunião de emergência. Constância chegou com bloco cheio de anotações. Precisamos suspender ele. Temporário. Até investigar. Ele não roubou nada, Alessandra disse. Não é o ponto, Constância respondeu. A imagem é tóxica. Se não agirmos, parece que estamos protegendo. Beatriz bateu na porta e entrou. O Carlos tá aqui. Quer falar com você. Alessandra recebeu ele no escritório. Ele parecia cansado, mas calmo. Sei da matéria, ele disse. Trouxe todos os relatórios, formulários de transferência. Timestap das fotos. Levei pro abrigo Santa Helena. Tá no relatório semanal. Eu acredito em você, Alessandra falou. Mas você ainda vai ter que ser suspenso. Carlos terminou por ela. 72 horas, né? Afastamento remunerado enquanto investigam. Eu entendo. Você tá fazendo o seu trabalho. Ele tirou um envelope do bolso. É o cartão de agradecimento da Lila. Ela fez pros voluntários. Achei que você ia querer ver. Alessandra pegou o cartão, mas não abriu. Vamos resolver isso, prometeu. Eu sei, ele disse. E vendo a culpa nos olhos dela. Não é culpa sua. Mas era de certa forma. Naquela noite, Alessandra abriu o cartão da Lila. Dentro, um desenho infantil de uma cozinha. Bonequinho sorrindo e uma frase caprichada. Obrigada por me deixar conhecer amigos novos na oficina. Não tenho mais medo do escuro porque na cozinha tem muita gente boa. Alessandra largou o cartão. E tomou uma decisão. Beatriz não esperou liberação oficial. Começou a juntar prova assim que Carlos saiu. Puxou imagens da câmera do depósito mostrando ele registrando tudo. Falou com o gerente do abrigo Santa Helena, que mandou declaração assinada confirmando as entregas. Recuperou geolocalização das fotos provando horário e lugar. Zé do Bolo apareceu na sede sem avisar. Trouxe nota fiscal, foto com data. O Carlos redireciona excedente para os abrigos há 2 anos. É legal, documentado e ainda economiza taxa de descarte para minha padaria. Quem tá tentando ferrar ele não fez o dever de casa. Constância começou a investigar o vazamento. As fotos vieram de uma conta ligada a uma agência de PR satélite. Essa agência tinha 3 clientes. Um deles era uma empresa de fachada, que contratava gestão de reputação. O procurador dessa empresa era advogado que já trabalhou com Daniel Cruz. É circunstancial, Constância disse para Alessandra. Mas o padrão tá claro. Alessandra ligou direto pro seu Walter. Precisamos reunir todo mundo amanhã. A sala do conselho no 45º andar tinha vista que fazia a cidade parecer tabuleiro. Seu Walter na cabeceira. Daniel do lado direito, calmo. Outros conselheiros com cara de preocupação. Alessandra entrou por último, pasta na mão. Antes de começar, quero deixar uma coisa clara. Há 4 anos, negamos um pedido de ajuda emergencial. De uma mulher chamada Sara Silva, esposa do contratado que estamos discutindo hoje. Ela precisava de ajuda com contas médicas. Morreu 6 meses depois. Carlos Silva tá pagando essa dívida até hoje. Silêncio na sala. Os dedos de Daniel apertaram a caneta. Não tô dizendo que a gente causou a morte dela, Alessandra continuou. Mas nosso sistema falhou em ver ela como pessoa. Falhou em ver ele. E quando eu finalmente vi ele? Quando tratei ele como ser humano em vez de item de planilha. Foi assim que reagimos. Alessandra, seu Walter começou com cuidado. Ninguém tá discutindo que devemos tratar bem as pessoas. Mas a imagem é que a gente acusou um cara decente de roubo, porque era conveniente. Ela abriu a pasta. Aqui as imagens mostrando o protocolo correto. Aqui a declaração do abrigo. Aqui o log de cada transferência dos últimos 2 meses. Carlos não roubou. Ele otimizou. Pegou o que ia pro lixo e fez chegar em quem precisava. Constância colocou o dossiê dela na mesa. E aqui o rastro mostrando que o vazamento veio de uma agência, com ligação com alguém dessa sala. Todos os olhos foram para Daniel. Ele ficou parado um segundo, depois sorriu fino. É uma acusação grave.
É um padrão, Constância disse. Quer que eu mostre os e-mails? Seu Walter olhou de um pro outro. Sobreviveu tanto tempo como presidente sabendo quando cortar prejuízo. Daniel, ele disse baixo. Acho melhor você sair enquanto discutimos. Eu gostaria de ouvir, Daniel respondeu. Não foi um pedido. Seu Walter falou. Daniel se levantou, abotoou o paletó e saiu. A porta fechou com um clique suave. Mostra tudo. Seu Walter disse para Alessandra. Passaram 1 hora revisando as provas. Carlos foi inocentado por unanimidade. Daniel suspenso até investigação completa por conflito de interesse. E então Alessandra fez o lance. Quero formalizar a posição do Carlos, coordenador de operações dos projetos sociais, com assento nas reuniões operacionais. Quero criar um painel público mostrando cada real gasto, cada marmita servida, cada oficina realizada. Transparência total. E quero lançar uma bolsa nova, Sterling Segunda Chance, para filhos de famílias que foram barradas por falha no nosso sistema. É muita mudança estrutural, um conselheiro disse. Tá mais que na hora, seu Walter respondeu. Olhou para Alessandra com respeito. Manda ver. A coletiva foi marcada para o dia seguinte. Alessandra no púlpito, flashes explodindo, repórteres gritando. Ela estava calma, centrada. Ontem a Sterling Tech cometeu um erro, começou. Deixamos especulação falar mais alto que prova. Agimos por imagem em vez de verdade. Estou aqui para consertar. Ela explicou os resultados da investigação. Mostrou documentos, fez o anúncio. A partir de hoje temos painel de transparência em tempo real, de todos os programas sociais. Vocês vão ver cada real, cada marmita, cada oficina. E estamos lançando a Bolsa Sterling Segunda Chance, para estudantes cujas famílias enfrentaram barreiras sistêmicas. Um repórter levantou. E o Daniel Cruz? O senhor Cruz foi suspenso enquanto investigamos. Violações de ética interna. A investigação continua. E Carlos Silva? Alessandra deixou escapar um sorrisinho. O senhor Silva é nosso novo coordenador de operações de programas. Vai expandir os projetos sociais pela cidade toda. E sim, antes que perguntem, a filha dele é elegível para as nossas bolsas. Ela ganhou isso do mesmo jeito que toda criança ganha. Por ser criança e merecer oportunidade. Depois da coletiva, Alessandra foi direto pro apartamento do Carlos em Madureira. 3º andar sem elevador, limpo mas apertado. Lila abriu a porta, olhos arregalados. É a moça da cozinha? Sou eu, Alessandra sorriu. Seu pai tá em casa? Carlos apareceu atrás da filha, surpreso. Alessandra, o que? Vim te perguntar pessoalmente. O cargo é seu se você quiser. Coordenador de operações. Dobramos o orçamento, vamos para 12 pontos na cidade. Meio período com benefícios. E a bolsa da Lila já tá aprovada. Carlos olhou para a filha, depois para ela. Tem uma condição. Fala, todo o relatório vai pro público. Sem esconder falha. Se der errado, a gente documenta o motivo e conserta. É exatamente o que eu quero. Ela disse. Carlos estendeu a mão. Então bora mudar umas vidas. 3 meses depois. O painel mostrava números que calaram até os mais céticos. O programa de cozinhas comunitárias reduziu o desperdício em 62%. E aumentou marmitas servidas em 48%. As oficinas tiveram 93% de presença. 3 pessoas que viviam em situação de rua foram contratadas em período integral pela Sterling Tech. Lila Silva entrou num programa de artes e ciências. Mensalidade paga pela bolsa que levava o nome da mãe. Fundo Sara Silva Segunda Chance. Carlos emoldurou o primeiro trabalho dela, um quadro misto chamado Cozinha de Luz, e pendurou no escritório novo. Daniel Cruz enfrentou processo por violação de ética e saiu discretamente da empresa. A agência de PR perdeu os clientes restantes. Seu Walter, que acompanhou tudo, fez uma nota mental: confiar mais no faro da Alessandra e menos na planilha. Numa quinta-noite, pôr do sol em cima do rio, Alessandra estava na cobertura da Sterling Tech. Carlos apareceu com 2 cafés na mão. Lá embaixo, a cidade pulsava, milhões de vidas, milhões de histórias. A maioria invisível daquela altura. Naquela noite da gala, Alessandra disse, quando você falou que às vezes a gente só precisa de alguém para sentar do lado um pouquinho. Eu senti de verdade. E eu senti quando falei das pessoas invisíveis. Carlos respondeu. Ela virou para ele. Mas eu não via elas de verdade. Não até você me mostrar como. Você já olhava, ele disse. Só precisava de permissão para confiar no que via. Alessandra sorriu.
O conselho aprovou o contrato longo. 5 anos com participação acionária. Se bater as metas de impacto social, ele e a Lila iam ficar tranquilos. Só porque ofereci um lenço de papel, Carlos falou quase sem acreditar. Porque você viu uma pessoa, ela corrigiu. O resto veio junto. Ficaram em silêncio confortável, vendo as luzes da cidade acenderem uma a uma. Em algum lugar lá embaixo, uma cozinha servia jantar para famílias que precisavam. Em algum lugar, uma criança aprendia uma habilidade que podia mudar o rumo da vida dela. Em algum lugar, um sistema estava funcionando como devia, vendo pessoas ajudando pessoas, confiando que gentileza pode ser estratégia e coração ao mesmo tempo. Tenho que buscar a Lila, Carlos disse depois de um tempo. Deve estar no Zé, toda suja de farinha. Desço com você, Alessandra respondeu. Desceram de elevador juntos, lado a lado no silêncio tranquilo da descida. Quando as portas abriram no térreo, saíram pro ar da noite. Lila estava mesmo coberta de farinha, mas sorrindo, segurando uma caixa de biscoitos decorados com capricho. Olha o que eu fiz. Ficaram lindos, Alessandra disse, sincera. Lila entregou um biscoito em forma de estrela. Esse é pra você, porque o papai disse que você vê as pessoas. Alessandra pegou o biscoito, a garganta apertada de repente. Obrigada, Lila. Eles caminharam juntos até a estação do metrô, os 3 passando pela cidade, como qualquer família voltando para casa depois de um dia longo. E talvez fosse exatamente isso. Talvez o extraordinário sempre seja construído em cima do comum, pequenas gentilezas, ser visto e ver o outro. A escolha de sentar do lado de alguém, quando a pessoa mais precisa. Acima deles, o prédio da Sterling Tech brilhava contra o céu escurecendo. Monumento de inovação, lucro e progresso. Mas dentro das paredes, nos espaços entre planilhas e relatórios para acionista, algo mais antigo e simples começava a crescer. A certeza de que sistemas são feitos de pessoas. Pessoas são feitas de momentos. E momentos importam mais do que a maioria quer admitir. Carlos e Lila desceram as escadas do metrô. Alessandra ficou olhando eles irem. Depois olhou de volta pro prédio que herdou. A empresa que lutou para transformar. Ainda era dela. Ainda era um desafio. Ainda pesava. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, parecia outra coisa também. Parecia lar.